E aí pessoal, tudo beleza? Ontem eu fiz um vídeo falando do Flamengo, mais em tom de gozação do que qualquer outra coisa, era mais para brincar um pouco. Se eu queria analisar agora realmente o trabalho do Sampaoli no Flamengo como um todo e também a questão aí dos técnicos do Flamengo dos últimos anos. Eu vou dar a minha opinião aqui do porquê que eu acho que o trabalho da diretoria do Flamengo não vem dando certo, né? Principalmente na questão aí dos técnicos, né? Desde que o Sampaoli chegou ao Flamengo, ele brigou com o Pedro, barrou o Ayrton Lucas, que era o melhor lateral, o melhor jogador do Flamengo no ano, e era o melhor lateral esquerdo do Brasil, convocado para a seleção brasileira. Ele ali junto com o Piquerez, os melhores do futebol brasileiro, e chegou à seleção brasileira. Ele colocou jogadores como Gerson, fica bancando Gerson, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, jogadores que não vêm jogando tanta bola há um bom tempo. Eu não gosto desse Fabrício Bruno, muita gente gosta, mas Davi Luiz também não tem mais condições de jogar. Rodrigo Caio no banco ali, tá com um teia de aranha no banco de reserva. Não joga. Não, por quê? Não tem motivo. Olha o time de ontem. Olha o lado esquerdo do time do Flamengo ontem. Gerson, de volante, vou falar um pouco sobre isso depois. Felipe Luiz, 57 anos. E Davi Luiz, 85 anos. É o sonho de todo time enfrentar uma defesa dessa. É o sonho de todo time enfrentar um volante que não marca, um lateral que não corre e um zagueiro louco, que quando era novo já entregava, imagina velho. Então, o trabalho do Sampaoli, principalmente para a partida de ontem, foi péssimo, foi horrível o que o Sampaoli fez na partida de ontem. Já começou errado pela escalação. Vamos lá, Matheus Cunha. O Rossi foi contratado, o goleiro do Boca Juniors, porque um goleiro experiente. Faltou experiência ontem pro Matheus Cunha. O Kudê chegou no Internacional, já tirou o goleiro que vinha jogando bem, que é o John, e colocou o Rocher, que é um goleiro experiente. E o Rocher decidiu a classificação pro Internacional. Lateral direito, Wesley, tá certo. Fabrício Bruno, ok. Davi Luiz. Não pode colocar Davi Luiz e Felipe Luiz juntos. Ou você coloca Ayrton Lucas e Rodrigo Caio, ou você coloca Felipe Luiz. Desculpa. Ou você coloca Felipe Luiz e Rodrigo Caio, ou você coloca Ayrton Lucas e Davi Luiz. Não tem como colocar os dois juntos. E aí o meio de campo. Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Quem marca nesse time? O Thiago Maia, ele é um segundo volante, ele não é um volante pecador. Ele não tem nem mesmo aquela força, aquela capacidade de ganhar divididas que o Zé Rafael tem. Ele não é esse tipo de jogador. O Thiago Maia é um segundo volante. Nunca vai poder ser um primeiro volante. Nunca, jamais. Olha, a melhor partida do Sampaoli pelo Flamengo foi contra o Vasco, 4-1. Ele entrou com Pulgar, Thiago Maia e Gerson. 3 volantes ali. O Pulgar por quê? Porque é um jogador pegador. Aí não coloca o Alain. Contratou o Alain pra quê, então? Pra que contratou o Alain? Fala pra mim. Entrasse com Alain, Thiago Maia e Gerson, já que ele gosta tanto do Gerson, que não vem jogando absolutamente nada, já que ele gosta tanto do Gerson, entrasse com os 3. E aí na frente, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Mas não, tem que pôr o Everton Ribeiro. Não dá pra entender. E aí, beleza. Eu dei razão pra ele na questão do Pedro, né? Mas se você leva o jogador pra viajar, coloca ele. Porque senão você vai passar vergonha. Você precisava fazer o gol e não coloca um centroavante que foi convocado pra seleção brasileira. Não faz o menor sentido isso, gente. Não faz o menor sentido. Então, pra mim, o trabalho do Sampaoli tá péssimo. O Grêmio tem azar com o Flamengo, isso é fato, notório. Então, aquela classificação, a classificação da Copa do Brasil, que vai vir, provavelmente, não significa nada. E se o São Paulo chegar até a final, eu acho que perde. Seja pro São Paulo, seja pro Corinthians, eu acho que o Flamengo não vai vencer. Tá? Se continuar com o São Paulo, se o São Paulo continuar com essa teimosia. Agora, se ele mudar, falar, não, realmente eu preciso melhorar a minha defesa, preciso colocar mais gente no meio de campo ali pra marcar, talvez consiga um resultado melhor. Mas não fiquem surpresos se o São Paulo conseguir a proeza de ser eliminado pelo Grêmio, depois de abrir 2-0 fora de casa, tá? Não duvidem da capacidade do São Paulo de pipocar, porque esse cara é um pipoqueiro. Ele ganhou 2 títulos na carreira importantes, 2 títulos.
Tá? Não ganha nada desde 2015. 8 anos sem ganhar nada e é tratado pela imprensa como, nossa, revolucionário. É tratado pela torcida do Flamengo como, nossa, espetacular. Não ganhou nada. Aí demitiram quem? Renato Gaúcho, que tinha acabado de ser campeão de tudo com o Grêmio. Vamos pegar aqui o mata-mata do Renato Gaúcho. Defensa e Justiça na primeira fase. 5-1 no agregado. Renato Gaúcho contra o Olímpia. O mesmo Olímpia, na verdade, era o Olímpia que gastava mais, porque o Olímpia passou por reformulação. O Olímpia, para quem não sabe, ele tava numa crise absurda. Cortou muitos gastos. A folha salarial do Olímpia é 4 milhões. Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro, os 3 juntos, ganham mais do que o Olímpia inteiro. Inteiro. Tá? Então, o Renato Gaúcho fez 9-2 no agregado contra o Olímpia. 9-2 contra o Olímpia, que tinha uma folha salarial maior do que de hoje em dia. Mas a torcida não gostava do Renato Gaúcho. A torcida desceu o cacete no Renato Gaúcho. Depois o Renato Gaúcho ainda ganhou de 4-0 no agregado do Barcelona, de Guayaquil. E perdeu o final pro Palmeiras. Perdeu o final pro time mais estruturado do país. Perdeu o final pro treinador mais longevo do país. Perdeu o final pro talvez melhor time do país. Nos acréscimos, na prorrogação, por causa de um escorregão do Pitico. Se fosse o Zé Rafael escorregando, o Renato Gaúcho está lá até hoje? Talvez não, porque mesmo quando é de campeão, o Flamengo demite. O Flamengo tem uma fissura por técnico estrangeiro, é impressionante. Impressionante. O Dorival, ele foi campeão da Libertadores com 100% de aproveitamento na primeira fase. 100% de aproveitamento. Eliminou o Tolima por 8-1 no agregado. Eliminou o Corinthians por 3-0 no agregado. Eliminou o Vélez, time grande, na semifinal por 6-1 no agregado. Fez 4-0 fora de casa lá na Argentina e ganhou a final. Com um pouco de sorte, de fato, mas ganhou a final por 1-0 do Atlético Paranaense, que é um jogo difícil. O Atlético Paranaense é muito melhor no papel, folha salarial, em estrutura, e tinha um ótimo técnico na época, que era o Filipão, em comparação ao Olímpia. O Olímpia, que é um time sem dinheiro, um time grande, beleza, mas um time sem dinheiro, um time com um treinador inexperiente, que é o Arce, tem poucos anos aí de carreira, e o Flamengo conseguiu ter a proeza de ser eliminado. Parabéns à diretoria do Flamengo por ficar contratando o técnico estrangeiro. Parabéns à torcida do Flamengo por ficar criticando o técnico brasileiro. O Rogério Ceni foi eliminado pelo Racing, mas ganhou o Campeonato Brasileiro daquela forma espetacular. Muito atrás e conseguiu retomar a vantagem ali depois de 36 rodadas. O Flamengo ficou líder na 37ª e na 38ª só do Brasileirão. Tá? Parabéns para a diretoria do Flamengo, parabéns para a torcida do Flamengo, que tem fissura por técnico estrangeiro, parabéns para a imprensa, porque eu vejo muito flamenguista da imprensa que pede treinador estrangeiro a todo momento. Parabéns. Não quiseram o Dorival Júnior fora? Tá aí. Quiseram demitir o Dorival Júnior, sabe por quê? Por causa de meia dúzia de jogo ruim no Campeonato Brasileiro. O Flamengo já tinha ganhado 2 títulos. Tava de férias já, basicamente. Mas aí foram lá, criticaram e tal. Parabéns. Demitem mesmo. Demitem o Renato Gaúcho. Demitem o Dorival. Demitem o Rogério Ceni. Parabéns. Parabéns aí pra torcida do Flamengo, pra imprensa, que prejudicou o Flamengo. Parabéns pra diretoria do Flamengo. É isso aí, continua contratando estrangeiro. Vai, continua tentando achar o Jorge Jesus a todo momento. Olha os técnicos estrangeiros que passaram pelo Flamengo. Domenech Torrent, péssimo. Paulo Souza, péssimo. Muita gente fala que é o pior técnico da história do Flamengo. Vitor Pereira, não precisa nem falar, né? Só passou vexame. E agora o São Paulo também passando por mais um vexame. Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos aí. Parabéns também para o jogador que não corre. Mas eles não têm culpa também, né? Colocar Davi Luiz e Felipe Luiz do mesmo lado é pedir para perder. É impressionante. Impressionante. Esse São Paulo aí é extremamente fraco. Eu sempre falo, eu não gosto dele. Quando o Palmeiras queria contratar ele, eu era contra. Eu era veementemente contra, em 2020. Graças a Deus contratou o Luxemburgo. Luxemburgo, hoje, mesmo velho, o Luxemburgo é muito melhor do que o São Paulo.
muito melhor do que o Sampaoli. O Luxemburgo está nas competições. O Luxemburgo se classificou na Sul-Americana. E o News Old Boys, capaz que é do mesmo nível do Olímpia. Parabéns. Parabéns a todos aí, aos envolvidos. Se eu fosse diretoria do Flamengo, eu demitiria o Sampaoli hoje. Contrataria o Rogério Ceni, porque já conhece ali. E deixa, independentemente dos resultados, se perder pro São Paulo no Morumbi, muita torcida vai falar, entregou pro São Paulo e tal. Claro que não. Isso não existe no futebol, tá? E ano que vem, deixa o Rogério Ceni fazer o trabalho dele. Ou mantém o São Paulo até o final da temporada e, independentemente dos resultados, manda ele embora e contrata o Tite. Faz de tudo para trazer o Tite. Oferece milhões, mais milhões, mais milhões para trazer o Tite. Eu sei que ele tá lá no futebol norte-americano, mas se com uma boa proposta, principalmente de carreira ali, o Flamengo tem muita mídia, né? Então a chance dele treinar algum time europeu também é maior se ele estiver no Flamengo do que se ele estiver no time norte-americano. Então eu faria isso, tá? Se eu fosse a diretoria do Flamengo. Mas eu duvido que isso aconteça, porque eles amam o técnico estrangeiro. Ai, habla, pero que sí, pero que no. Necessito 7 refuerzos más. Contrataram tanta gente, Michel Araújo, Alain. É isso aí. Contratou tanto e perdeu pro Olímpia. Parabéns para a diretoria do Flamengo. Já ia me esquecendo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, principalmente com seu amigo flamenguista. Manda pra ele ver se... Eu quero saber a opinião de vocês, flamenguistas, se vocês concordam comigo ou não, se vocês acham que tá certo mesmo, tem que ver. São Paulo é bom, então tudo bem, cada um com a sua opinião aí, tá? Também deixa o like e é isso. Valeu, gente. Forte abraço.